Eu converso agora com o Carlos Cabral, que é do Ministério de Minas e Energia. Carlos, que contribuição o Ministério traz para o Seminário Nacional da Economia do Mar na sua edição aqui na cidade de São Luís? Não pode falar. Bom, o Ministério de Minas e Energia, principalmente o meu departamento, que é o de políticas de exploração e produção de petróleo e gás natural, ele tem uma missão institucional de manter a exploração e a produção sustentável de petróleo e gás no Brasil. Então, para a gente, tudo importa. Para a gente, significa que petróleo e gás é desenvolvimento social, é sustentabilidade, com baixíssima emissão de gases de efeito estufa, né? Então, esse é o nosso reconhecimento da importância do petróleo e gás para o Brasil. E aí a gente vai chegando aqui no Maranhão. O que a gente enxerga no Maranhão? Potencial fantástico de produção de petróleo e gás offshore. O Maranhão ele já tem uma grande vantagem, que é justamente toda essa infraestrutura portuária. Isso, para o desenvolvimento da exploração de petróleo e gás, é fundamental. Vou dar um exemplo. A exploração do poço FZA M59, no Amapá, o barco de apoio tem que rodar 600 quilômetros até chegar no Porto de Belém. Não existe a infraestrutura próxima. E isso, no futuro, significa um desafio grande para o estado do Amapá desenvolver toda essa infraestrutura, porque quando achar o petróleo, eu não vou dizer se, quando achar o petróleo, isso tem que ser desenvolvido. Aqui já tem essa vantagem, você já tem um porto bem estabelecido, um porto que pode ser ampliado. Então, em termos de fast track para desenvolvimento da produção quando estiver aqui no Maranhão, vocês já estão muito bem estabelecidos. Então tem que achar o petróleo, a infraestrutura já está muito bem montada aqui e com todo o potencial aquele que, gente, quando vier, vem com muita geração de emprego, vem com muita necessidade logística. Mas vocês já estão bem avançados. E os blocos estão aqui na frente, né? Então, a gente quer, sim, ter a certeza de que isso vai ser feito com as normas mais rígidas de perfuração de poço e de medidas de mitigadores, medidas de controle. Então, e a gente espera, sim, que tenha perfuração de poços exploratórios pioneiros para ter justamente essa descoberta, que é algo que o Ministério também tem trabalhado no sentido de acelerar as licenças para se ter a perfuração desses poços. Como é que o Ministério das Minas e Energia vem encarando essa discussão sobre a tentativa de modificação da lei da distribuição dos royalties do petróleo? É um assunto que fica para o Ministério, assim, o que é a política nossa, o que a nossa atuação faz? Aumento de custo para a indústria de petróleo e gás. É isso para quê? Para ter os recursos. Essa questão de distribuição, aí a gente, no Ministério de Minas e Energia, a gente não milita nisso. Não milita nisso. Agora, a gente sabe que o estado produtor, o município produtor, ele precisa ter recursos porque ele vai ter que desenvolver toda uma infraestrutura. E eu não estou dizendo desenvolver estrutura de porto, desenvolver infraestrutura de investimentos privados, mas desenvolver infraestrutura para justamente trazer essa mão de obra, foi citado aí 350 mil empregos, para estruturar o Estado, para estruturar o município, para receber isso. E é por isso que os estados produtores necessitam ter um olhar bem especial sobre eles precisam receber mais. Agora, essa divisão, esse quinhão, como é que vai ser dividido, realmente a gente fica de fora dessa discussão. Entendi. Mas são as chamadas compensações, não é isso? É isso aí, são chamadas compensações. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas a exploração do petróleo e gás fica relacionada ao dano ambiental. Não. O royalty, a participação especial que é paga ao Estado, ao município, é para que eles desenvolvam justamente aquele Estado, aquele município que vai receber tudo isso. Foi citado aí o exemplo de Macaé, o exemplo de Campos, recebeu, assim,
uma população gigantesca. Agora, se ele não tiver infraestrutura, não consegue trazer esse pessoal todo e tratar isso decentemente, né? Vai ter que ter hospital, vai ter que ter saneamento básico, vai ter que ter tudo isso, e que o dinheiro do royalties ele acabou beneficiando o desenvolvimento desses municípios. Agora, a discussão do quanto vai para os outros e quanto vai para o Estado é que talvez seja o cerne dessa discussão, né? Mas assim, de todo jeito, o Estado produtor, o município produtor tem que ter um diferencial. Bom, e essa aí é uma visão particular, né? Entendi. Agora, no Ministério, é uma discussão que não passa pela gente. Entendi. Agora, como é que o Ministério encara essa situação da nova fronteira representada pela margem equatorial? Já é uma realidade? Não. É o potencial. O poço que está sendo perfurado lá, por exemplo, no FZM 59, ele vai dar como se fosse um diagnóstico de se tem, de fato, geração de petróleo e se ele migrou para o lugar certo. Então, esse é um diagnóstico muito importante. Mas nós já temos aqui, no estado do Maranhão, bloco exploratório perfurado pela Petrobras, que deu uma descoberta. Só que assim, agora tem que fazer a avaliação dessa descoberta, necessita de mais poços. Entendi. Eu tenho acompanhado o seminário em vários pontos, em vários locais onde ele tem sido realizado. E os defensores da exploração do petróleo na margem equatorial dizem que ela é importante, inclusive porque na Guiana, aqui pertinho, já se explora petróleo. E no caso de um acidente, a Petrobras estando ali, ela tem toda a tecnologia, todo o know-how para evitar que um acidente implique em problemas para o meio ambiente em nosso país. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, foi feita durante o processo de licenciamento ambiental, e isso é muito importante, né? A modelagem de dispersão no óleo na costa. Não existe toque na costa brasileira de um eventual vazamento de óleo nesse poço do FZM 59. Não existe. Você tem, assim, 2, 3 dias para chegar em algum país do Caribe e é o tempo suficiente para que você colocar toda a infraestrutura relacionada à mitigação dos danos relacionados a um vazamento. Entendi. Então, uma coisa também pode ter certeza, a melhor estrutura de perfuração, os melhores requisitos da segurança operacional da operação está lá, sendo aplicada. E a maior estrutura de resposta à emergência em caso de um vazamento também está lá. É muito navio. Não só para contenção, mas também proteção de fauna. Então foi um processo de licenciamento ambiental rigoroso, infraestrutura disponibilizada gigantesca e agora esperar. Entendi. E, como eu disse ali, temos esperança que nesse segundo semestre a gente já tenha indícios de petróleo, indícios da descoberta. Só que assim, como comentei também, não é uma bala de prata. Vou fazer a perfuração e vou verificar se tem ou não tem alguma descoberta. Então ainda não é possível estimar o impacto que isso vai representar para a produção petrolífera nacional? Tem. O que é que existe? Foram feitos mapeamentos e aí a EPE fez um mapeamento específico e identificou em torno de 10 bilhões de barris de petróleo recuperáveis. O que é 10 bilhões de barris de óleo recuperável? Vamos traduzir em números. 300 mil empregos gerados, uma produção de petróleo que vai chegar a 1 milhão e 200 mil barris de petróleo por dia, 200 milhões de dólares de investimento, 300 milhões de dólares de retorno em participação governamental. Então, os números são gigantescos. Entendi. E isso, é por isso que eu falo, é um tupi 2 tupi. Isso são equivalentes a 2 campos de tupis, no melhor cenário. Agora o Ministério ele está se atendo exclusivamente a essa área técnica da exploração, do que vai representar para a economia, ou ele também tem um olhar para a questão da mão de obra, especialmente a mão de obra local? Também. Uma coisa é fato, né? Vai gerar muita oportunidade para aqui, para o Estado. Vai com certeza.
O Estado vai ser beneficiado porque tem que se criar toda uma infraestrutura. Toda a infraestrutura. Então, queremos sim capacitar os brasileiros para que eles façam parte de toda essa infraestrutura, dos empregos, do que é o petróleo e gás, mas vai ter muita geração de riqueza, de renda, emprego diretos e também os indiretos. E aí aquele negócio foi bem comentado. Macaé, gente, desenvolveu-se uma cidade que era uma vila de pescador. Então Macaé é fantástica. Você tem aqui Mossoró, fantástico. E você tem também uma exploração de gás natural aqui no Maranhão, pela Eneva. Desenvolvimento socioeconômico que você teve daquela região onde está tendo, também é fantástico. Vai atrair gente, vai ter recursos e vai ter melhorias socioambientais. Teve um estudo realizado pela Federação das Indústrias da Bahia, e aí ele pegou um determinado núcleo de municípios, né, que fazem parte de uma denominação geográfica lá, e comparou os municípios que têm exploração de petróleo e gás, que recebem esses benefícios, e os municípios nesse entorno que não têm. Os indicadores socioeconômicos, socioambientais, são bem diferentes em termos de mortalidade, em termos de atendimento, em termos de desenvolvimento socioeconômico. Então, realmente faz a diferença. O que a gente quer? Isso disseminado em todo o país. Por isso que a gente trabalha no offshore e trabalha no onshore. Entendi. E aí, para concluir, qual a importância de um seminário como esse nesse debate? Olha, é importante para reunir todos esses atores e traçar estratégias e traçar formas de alinhamento. O que é que nós precisamos aqui? Precisamos, sim, exploração desses poços. E aí, a população, o governo, as entidades aqui do Maranhão são importantes para dar esse apoio para a gente. Não tem nada a ver com o mar, mas é a vocação do estado do Maranhão, já comprovada, produção de gás no interior. Agora, dá para produzir muito mais, dá para desenvolver muito mais o interior do Maranhão e precisamos apoio do povo maranhense para justamente incentivar a desenvolvimento da tecnologia de fraturamento hidráulico não convencional. Como eu comentei, o mundo todo faz e aqui no Brasil está sendo proibido. E é uma perda irreparável para o estado do Maranhão. O potencial do offshore para se descobrir, realidade do onshore, produção de gás. E produção de gás aqui no Brasil significa, somos importadores de gás. Vamos deixar de ser importador. E de quem que a gente importa? Estados Unidos, fracking. Argentina, fracking. Bolívia não é fracking, mas está declinando a produção. E importamos de fertilizantes que são derivados de gás natural. 80% dos nossos fertilizantes são importados. Com gás natural em excesso, com gás natural aqui, nós seremos também grande produtor de fertilizante. Geração de renda, geração de emprego no interior do país. Então é isso que o petróleo vai trazer em termos de desenvolvimento. Muito obrigado, hein?